Fala galera, estamos de volta, mais uma sexta-feira, mais uma reflexão aqui no Ibajatim. E hoje eu queria convidar você a refletir sobre algo que por muito tempo me inquietou, muito tempo trouxe uma série de questionamentos para mim, que é um conceito, é um termo que a gente muitas vezes utiliza chamado temor do Senhor. E para que a gente possa usar como base para reflexão nesse termo, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Nós vamos ler o verso 13. Esse verso 13 ele é, na verdade, a conclusão que Salomão dá ao livro, né? Ele, durante todo o livro, ele começa a descrever como foi a vida dele, todas as conquistas. Ele, certas vezes, até começa a falar que a vida é como correr atrás do vento, que a vida não tem sentido, que tudo é vaidade. E ao final do livro, ele relata tudo isso que ele conquistou, que ele fez, e termina assim, no capítulo 12, verso 13 do livro. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial ao homem. Esse termo, temor do Senhor, sempre trouxe para mim alguns questionamentos, principalmente porque eu tinha dificuldade de associar a palavra temor com um Deus que a Bíblia descreve, em especial o Novo Testamento e os Evangelhos na figura de Jesus, como um Deus amoroso que derrama graça sobre os seus filhos, chegando ao ponto até de demonstrar esse amor, entregando o seu filho para que morresse na cruz em meu favor e ao seu favor. Como um Deus que ama tanto, como um Deus capaz de se entregar em meu favor, é capaz de pedir, de exigir que nós tenhamos medo dele. E, na verdade, esse termo, temor do Senhor, ele é muitas vezes incorretamente compreendido como medo de Deus. E essa não é a melhor das traduções. Um escritor famoso chamado Eugene Peterson, certa vez, disse que o temor do Senhor ele não pode ser traduzido por medo de Deus ou por medo do Senhor. De que a tradução mais correta do temor do Senhor é não separar as expressões e chamar o temor do Senhor de reverência. O que seria reverência? Reverência, segundo o próprio autor, é uma mistura de desejo com admiração. Desejo de ser como essa pessoa, desejo de tê-la ao seu lado e uma admiração ao ponto de eu gostaria de ser como ela. Então, a gente precisa entender temor do Senhor como sendo uma admiração tão grande que temos por Deus ao ponto de desejarmos ser como Ele é ou ser como Ele demonstra ser para conosco. E essa demonstração é clara quando nós nos voltamos para os Evangelhos e vemos como Jesus viveu. Talvez a ilustração que eu vá trazer para você agora seja uma ilustração que não seja assim perfeita para que a gente possa entender o termo. Mas eu lembro uma vez, ao ler uma matéria em um jornal, de um atleta de futebol que jogava em um clube da Turquia e que teve o privilégio de ser treinado pelo jogador que ele mais admirava quando criança. E ele conta que quando esse jogador chegou ao clube, nos primeiros treinamentos ele, em função da admiração que tinha, em função do temor que ele tinha por aquele jogador ou por aquele ex-jogador, ele não conseguia nem se aproximar dele. Com o tempo esse temor, essa reverência, ela foi, além da admiração, trazendo a ele um desejo de se relacionar com esse ex-atleta, hoje técnico, ou na época técnico, e fez com que ele estreitasse o seu relacionamento com ele. Quando a gente fala de temor do Senhor, a sensação, o sentimento que esse temor deveria trazer a cada um de nós, é um sentimento, é uma sensação parecida com essa. Ou seja, nós devemos admirar a Deus, admirar a Jesus Cristo, devemos reverenciá-lo, devemos desejar ser como Ele, mas esse desejo, esse anseio, esse querer ser igual, não pode nos afastar dele. Esse desejo de ser semelhante a Jesus Cristo precisa nos aproximar, fazendo com que tenhamos um relacionamento tão próximo, ao ponto de nos espelharmos nas atitudes dele, ao ponto de obedecermos o que a palavra dele diz. Um rabino famoso chamado Harold Kushner disse certa vez que o medo nos afasta de Deus. E a reverência, que é o temor do Senhor,
nos aproxima de Deus. E isso é muito importante que a gente entenda, porque como o texto que nós lemos aqui diz que nós temos que temer ao Senhor, mas que devemos também obedecer aos mandamentos dele. Ou seja, o temor do Senhor, essa reverência que tratamos até aqui, ela deve ser o nosso motivador para fazer com que sigamos a Jesus e, consequentemente, venhamos a obedecê-lo. Ou seja, a nossa principal motivação não deve ser o medo das consequências das nossas atitudes, mas sim essa admiração, esse desejo que nós temos por sermos como Jesus, ou que nós temos por Jesus. O que isso implica para a gente? Isso implica numa mudança de comportamento. Ou seja, eu passo a tomar as minhas decisões, nas minhas atitudes do dia a dia, não tomar essas atitudes com medo de uma punição por parte de Deus, mas eu devo tomar as atitudes pensando em me tornar como Ele, tendo como motivação essa reverência, tendo como motivação o amor, a admiração que eu tenho por Ele. Então, por exemplo, quando um jovem ou um adolescente ele decide ter um namoro em santidade, ele decide ter um namoro em que o que cabe a ser feito no casamento será feito somente no casamento, ele não faz isso com medo de Deus castigar, com medo de uma gravidez indesejada, ou com medo que as pessoas fiquem sabendo e isso gere um escândalo. Ele vive uma vida em santidade porque ele sabe que dessa forma ele estará fazendo como Jesus faria se estivesse no lugar dele. Ele faz por amor a Jesus. Uma pessoa que frequenta a igreja, quando vai cantar no louvor, ou quando vai tocar algum instrumento, ou quando vai participar de algum ministério, ele não faz aquilo como uma obrigação que está à sua agenda, porque se ele não fizer, Deus vai castigar. Mas ele faz para demonstrar o amor que ele sente por Deus e, consequentemente, a admiração e reverência que ele tem por Ele. Ele, na hora de entregar o seu dízimo, a sua oferta, ele não faz pensando em simplesmente, olha, eu vou entregar esse dinheiro, eu vou fazer dessa forma, porque se eu não fizer, Deus vai me castigar. Ele faz porque ele quer se sentir parte desse reino de Deus. Ele quer se sentir como um investidor daquilo que Deus tem investido muito. Quando nós conseguimos diferenciar o temor do Senhor do medo de Deus, as nossas vidas vão ser diferentes. Se você é jovem, se você é adolescente, viveu uma vida até agora de medo de Deus, eu te convido a mudar a sua perspectiva. Eu te convido a partir de agora, você enxergar temor do Senhor como desejo e como admiração, como expressão do seu amor por Deus. Que tudo que você venha fazer não venha a ser feito única e exclusivamente por medo de um castigo divino, mas que seja feito como expressão do amor que você sente por Deus. Por isso eu te convido a partir desse momento, viver em santidade, obedecendo aos mandamentos de Deus, porque dessa forma você estará demonstrando o seu amor por Ele. É o que eu te peço hoje e é o que eu oro para que você seja, com a ajuda de Deus, capaz de fazer. Até logo e até a próxima sexta-feira.